possa continuar abençoando a vida de vocês, dê coragem, muita força de vontade para estudar, né, e terminarmos o ano em meio a vitórias. Eu quero deixar aqui a minha gratidão ao Senhor por voltarmos bem, estarmos bem e em paz. Então, amados, às vezes a gente reclama, não entende, não aceita, mas o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Então só agradeça porque Ele te dá o privilégio em cada momento de você estar junto com a sua família, de você ter saúde, de você estar em paz, de ter o que comer e estudar. Para você pode ser até um pouco chato, eu entendo, adolescente, mas isso é um privilégio que poucos têm. Acordar de manhã e ter tudo para conduzir o seu dia, principalmente a saúde, a sua família, estar bem. Isso é uma graça maravilhosa que Deus nos dá, é um presente. Então retribua agradecendo, porque nada do que possamos fazer pode superar o que Deus tem nos dado. Então você agradeça com gratidão mesmo, certo? E que Deus possa abençoar o restante do seu dia e sua semana. Dando continuidade ao nosso módulo, no módulo 2, nós vamos falar sobre o retrato e o autorretrato, voltado para o homem vitruviano. Se vocês forem olhar aí no livro de vocês, né, vocês vão ver essa imagem aqui, ok? De Leonardo da Vinci, algumas anotações que foram descobertas de Leonardo da Vinci. Ele observa aí também uma geometria. E você pode perguntar, professor, o que é o homem vitruviano? Não estou entendendo nada, eu vou explicar para vocês. O homem vitruviano é um conceito apresentado na obra Os 10 Livros da Arquitetura, que foi escrito pelo arquiteto romano Marco Vitrúvio Paleão. Que nome, né? Mas é isso mesmo, Marco Vitrúvio Paleão, do qual o conceito herdou seu nome. E qual é esse conceito? O que é conceito? Conceito é algo que é dado como um estudo, uma opinião, né? E esse conceito ele é chamado conceito canônico de Marco Vitruviano. E o que é um conceito canônico? É um objeto usado para fazer medidas, ou seja, há um padrão a seguir para medir determinadas coisas, ok? E nessa proporção de medidas que foi apresentado por Vitruviano, Marco Vitruviano, ele mede o corpo humano. Então, segundo ele, é um determinado raciocínio matemático que baseia-se em parte da proporção áurea. E o que é a proporção áurea? É a proporção ideal, ou seja, são as medidas ideais de um corpo humano. Para que ele seja perfeito, todo o corpo humano segue essas medidas. Então, desta forma, o homem é apresentado por Vitrúvio como um modelo ideal para o ser humano, onde as proporções são perfeitas, segundo o ideal clássico da beleza, ok? Então, partindo disso, nós podemos analisar aí que nessa figura de Da Vinci, quando ele vai apresentar o conceito, se vocês forem ler o capítulo, você vai ver que há formas utilizadas aí. E eu quero que vocês descubram quais são as formas geométricas que nós temos aí. Proporções, ideias que ele fala aí, a posição dos braços, das pernas, quer dizer alguma coisa. Isso vocês vão descobrir pesquisando, tá? Na atividade eu quero que vocês respondam isso. Então, ele diz assim: o que implica a altura do corpo humano é igual ao comprimento dos braços estendidos. Se você observar, aí está implicado dentro de círculo, dentro de outra forma geométrica, né, que é o quadrado, e eles são simetrizados, ou seja, estão na mesma proporção. Um não é diferente da outra, a medida, são iguais, ok? Tanto dentro do círculo como dentro do quadrado. E segundo os estudiosos, ele fala assim que o círculo simboliza a parte espiritual do homem, já o quadrado é o conceito mesmo do corpo, material, né? O homem em si. Então, veja que há uma harmonia de proporção. Ele mostra que o homem há medidas de braços abertos, pernas abertas, há uma proporção que tem que seguir para que seja perfeito, ou seja, é a proporção
ideal, a medida ideal de um corpo humano, ok? Então, dentro desse conceito, vocês vão explorar esse conceito aqui, ó, é o que ele diz que é a proporção ideal. E todo ser vivo, inclusive a natureza, as plantas, os animais, inclusive os insetos, vivem dentro de um padrão de medidas que segue essa medida aqui, ok? Então é muito interessante, porque se a gente for olhar, há medidas assim que ele fala aqui, ó, essas marquinhas aqui no seu livro, na página 30, você vai ver que ele consegue demonstrar a proporção descoberta, né? E comprovada por Leonardo da Vinci. Então, essas proporções, elas estão em todas as estruturas, como eu falei. O ideal de beleza do corpo, na época, era baseado no corpo humano. Então, veja aí que Vitruvius dá todas as medidas das partes do corpo, né? Nessa linhagem aí, ele dá todas as medidas, ok? Para que seja ideal. Aqui ao lado, vocês têm um resumo da biografia de Leonardo da Vinci, onde o historiador, né, que nós estamos seguindo as ideias, ele aqui vai falar sobre a vida dele, quando ele nasceu, quando ele morreu. Eu quero que vocês leiam e que vocês possam colocar no caderno de vocês o que vocês acharem mais interessante, ok? Da obra de Leonardo da Vinci apresentada, ok? Aqui neste capítulo. Então é isso aí, galera. Bons estudos e eu aguardo essa atividade até sexta-feira. Beijo, fica com Deus.